Fala galera, hoje eu queria colocar para vocês algumas posições que eu extraí da leitura de uma obra muito interessante que eu recomendo a todos. É esse livro aqui, ó, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Esse livro aqui, como vocês estão vendo, é um debate, né, entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin. Esse livro é de 2011. Como é que ele foi escrito, né? Como é que é a forma de organização dessa obra? Foi intermediada a conversa entre o Dugin e o Olavo de Carvalho. Eu já vou dizer quem é o Dugin e por que aí a relevância, né, dessa obra. Foi proposto um debate entre os dois. E qual era a forma desse debate? Cada um escrevia um texto sobre uma pergunta inicial que foi proposta aqui no livro. A pergunta aqui é a seguinte, deixa eu chegar lá. Já passei, tá aqui. A pergunta aqui é a seguinte: quais são os fatores e atores históricos, políticos, ideológicos e econômicos que definem atualmente a dinâmica e a configuração do poder no mundo? E qual a posição dos Estados Unidos da América no que é conhecido como Nova Ordem Mundial? Então, essa foi que é o papel dos Estados Unidos na Nova Ordem Mundial. Essa foi a primeira pergunta e, em face dessa pergunta, o Olavo de Carvalho e o Dugin, sem lerem o que cada um escreveria a respeito disso, fizeram dois artigos. Eles tinham lá um número de caracteres, né, máximo e tal, para caber dentro do livro. Esses artigos foram publicados na internet ao mesmo tempo, no mesmo dia, lá em 2011, em março de 2011. E aí então o livro segue por réplicas e tréplicas, né? A primeira réplica é do Dugin, né? E depois segue o Olavo de Carvalho, e eles fazem isso por 3 vezes a mais, né? São mais 3 textos de cada um. E que aí o tema vai se desdobrando e vai sendo analisado de outra forma, né? Sobre outros contornos. Por que esse debate ele é importante? Porque o Olavo de Carvalho é uma figura muito conhecida para nós aqui no Brasil, mas o Dugin se ouve muito pouco falar dele, apesar da vasta literatura e o papel que ele influencia, principalmente na Rússia, né? Ele é um cara novo, ele nasceu em 1962, o pai dele foi oficial da KGB, né? Ele foi um dissidente do regime comunista, mas ele está envolvido com a Associação Artogaia, né, que é o Centro de Estudos Meta-Estratégicos, com revistas, com publicações. Ele é diretor do Centro de Pesquisas Conservadoras da Faculdade de Sociologia da Universidade de Moscou, e ele é tido, assim, a grosso modo, como se fosse um Olavo de Carvalho lá da Rússia, né? Um conselheiro pessoal ali do Putin, etc. Então é um debate bastante interessante e principalmente nesse momento que a gente está hoje, né? Onde a gente vê uma série de movimentos geopolíticos ocorrendo no mundo e a gente tem dificuldade de interpretar e analisar o que está acontecendo. A minha ideia aqui não é cravar nenhuma opinião sobre o que está ou não acontecendo. Infelizmente, nós não temos a figura do professor Olavo para poder clarear essa questão, esclarecer essa questão para a gente. Mas vejam que vocês vão ver que é uma obra de 2011 e que traz muito fundamento. Ela é bem relevante para a gente tentar começar a compreender como pensam, né, e como está dividido essa estrutura geopolítica no mundo. Tanto o Olavo quanto o Dugin, eles vão concordar, em termos gerais, que existem 3 forças que estão lutando tensionadas pelo controle, né, pela hegemonia mundial. Um bloco, China-Rússia, basicamente ali capitaneado por China-Rússia, com Índia, com Irã, né, com outros países e com países periféricos, aí entra a Coreia do Norte, entra a Venezuela, entra uma série de outros países, né, junto desse bloco. Existe um bloco que ele chama da Fraternidade Islâmica, né, que tem essa intenção declarada de estabelecer o islamismo como uma única, né, a verdadeira religião mundial. E tem o bloco dos globalistas, né, que é
seria composto pela elite financeira, o clube de Bilderberg, como é que é o nome aqui? Clube de Bilderberg, Council of Foreign Relations, CFR, Comissão Trilateral, aí vocês podem pesquisar ou ler no livro aqui, vão entender melhor isso aí. Então os dois concordam que existe essa divisão no mundo, né? Que o mundo estaria dividido entre essas três forças. Eles concordam também a gente extrai da leitura que esses três grupos têm uma visão equivocada sobre o que eles representam, sobre o que eles são, ou pelo menos passam essa visão, e eles têm uma visão equivocada do que são os outros grupos. E eles têm algumas diferenças bem interessantes, né? Primeiro, a visão do Olavo de Carvalho, que é essa nossa visão típica ocidental, que é a visão individualista, né? É a visão aquela questão da liberdade, de que, independente da vontade da maioria, né, o direito, a liberdade do indivíduo, o direito à vida do indivíduo, os direitos e garantias fundamentais individuais, eles devem se sobrepor, sempre serem observados, independente do que a massa, do que o coletivo pretende. Essa é a visão do Olavo de Carvalho. A visão do Dugin é aquela visão holística, aquela visão coletivista própria dos regimes, né, ou das doutrinas de esquerda, onde você, em prol do coletivo, né, você vai tomar suas decisões sem considerar aí muito, sem levar muito em conta aquilo que é o direito individual, o individualismo, né? Então eles já rompem isso aí. E, muito embora eles concordem com essa tripartição do mundo, nesses três blocos de força que estão tentando atingir essa hegemonia, a diferença está em relação aos globalistas, tá? Porque o Olavo, ele vai sustentar que esse bloco globalista, diferentemente do bloco russo e do próprio russo-chinês e da própria fraternidade islâmica, ele é supranacional. Ele não está vinculado a um país específico. Você tem um consórcio, você tem uma elite financeira, que são grupos, né, que se reúnem e que manobram um sistema, que são grupos que o Olavo chama de metacapitalistas. Eles atravessaram aquela fronteira da riqueza capitalista normal e eles estão numa fronteira muito mais avançada em termos de concentração de riqueza, em termos de propriedade de empresas pelo mundo, né? E ele é supranacional. O Olavo vai mostrar nos textos dele que esses grupos, normalmente eles batem de frente com governos, por exemplo, dos próprios Estados Unidos, né? Que é onde o Dugin vai dizer que esse consórcio globalista, seria presidido, capitaneado pelos Estados Unidos. Ele sabe que não, né? Mas ele sustenta essa posição nos textos dele, até porque ele precisa desse inimigo factível, esse inimigo que ele consiga apontar, que é os Estados Unidos. É muito mais difícil você lutar, né? Você se colocar contra uma ideia, um conceito geral, como de uma elite globalista, que você não consegue definir exatamente quem é seu inimigo. Então o Dugin vai defender que o inimigo dele é os Estados Unidos. Então, basicamente, nesses três grupos, a divergência de opiniões deles são essas, né? Que os globalistas, na visão do Olavo, eles são supranacionais, eles não estão vinculados a nenhuma nação, enquanto que para o Dugin estariam vinculados, seriam capitaneados pelo governo americano, pela elite americana, né? Já em relação ao bloco China-Rússia e esses agregados todos que tem, é interessante que há uma concordância em relação a eles, né? Que existe esse bloco, logicamente, que esse bloco quer assumir uma posição hegemônica no mundo, quer controlar o mundo, quer impor, né? A gente vai ler alguns trechos aqui do que o Dugin coloca para vocês, é bem interessante. Ele quer impor essa forma de vida, né? Esse modo de vida deles, holístico deles no mundo, e eles concordam que esse bloco não é supranacional, ele está agindo segundo interesses basicamente de dois países, China e Rússia, né? Da mesma forma, essa supranacionalidade eles observam na fraternidade islâmica, no Islã, né? Esse grupo que quer assumir de forma hegemônica o controle do mundo, formado pela comunidade, uma parte, né, da comunidade religiosa árabe. Esse grupo ele também é supranacional, ele não está ligado aos interesses de nenhum país específico.
E é interessante até a gente notar que mesmo quando esses grupos têm posições extremistas, radicais, os próprios líderes dos países islâmicos, eles têm um certo receio, uma certa cautela de fazer críticas e ir contra esse tipo de decisão, do que eles têm medo até de uma própria retaliação, né? Eles temem uma própria retaliação dessa fraternidade religiosa. Então, essa seria a diferença da organização. É interessante a gente pensar, a gente ver, né, o que está acontecendo hoje lá na Ucrânia, já há algum tempo, que começa a acontecer agora lá novamente, né, ressurge em Israel, o problema latente que nós temos em Taiwan, né, um movimento. Você veja o problema que agora começa a descortinar na Venezuela em relação àquela consulta popular sobre a anexação da Guiana, né, da antiga Guiana inglesa, da anexação de parte do território. Você veja que esses movimentos todos são capitaneados pelo mesmo bloco, né, pelo bloco Rússia-China. Então, essa análise deles lá de 2011, ela é muito interessante para a gente começar a tentar compreender o que está acontecendo agora. Eles têm uma visão aqui a respeito desses três blocos interessantes, né? De que, por exemplo, quem é o inimigo declarado do globalismo, né? É o terrorismo. Quem é o inimigo declarado da Rússia? É o bloco ocidental. O Dugin, ele vai colocar isso de forma clara. Eu vou colocar os trechos para vocês, como eu disse aqui, que vocês vão perceber que isso não é escamoteado, não está escondido. Ele realmente coloca os Estados Unidos como inimigo que precisam ser destruídos. Ele se refere aos Estados Unidos como a besta, né? E qual é a intenção do Islã? Por que esse bloco dessa fraternidade religiosa ele anda muito próximo do bloco China-Rússia? Porque o Islã também tem esse interesse em destruir o modo de vida ocidental, e o Islã nutre aí uma esperança meio infantil de que numa situação hegemônica China-Rússia, a falta de espírito do corpo, né, que diferente da tradição ocidental, você tem um eixo ali judaico-cristão, né, o muçulmano ele conseguiria preencher esse vazio, esse vácuo que se formaria e seria, entre aspas, aí, a religião oficial disso aí. Então eles são bem claros, eles concordam em relação a isso, o Dugin é muito explícito nos argumentos deles, e eles também concordam a respeito de quem são os inimigos comuns desses três blocos hegemônicos, né? Eles falam que eles têm inimigos declarados, cada um, mas que existem, isso o Dugin também vai deixar bem claro, existe um inimigo comum a esses três blocos, que seria o quê? Primeiro, o cristianismo, né? As comunidades cristãs católicas e protestantes, né, ocidentais, não o russo que é um pouco diferente. Então esse sistema moral religioso cristão, tanto de católicos quanto protestantes, seria o primeiro inimigo comum desses três blocos que tentam assumir essa hegemonia, que eles precisam destruir. Isso a gente vê já acontecendo desde o iluminismo, né? O cristianismo sempre se colocou como o inimigo número um desse tipo de revolucionário, né, que quer reformar, que quer mudar o mundo inteiro. O segundo é a nação judaica, né, a religião judaica tradicional, junto ali com a religião cristã, que formam a base, né, da civilização ocidental. E o terceiro inimigo comum é aquele nacionalismo conservador americano, aquele tradicionalismo americano, aquele cara lá, o redneck lá americano, que tem aquela tradição de família, de religião, de propriedade, de trabalho, de não esperar nada do Estado, de ter a certeza que só depende dele, né? A sobrevivência dele, o desenvolvimento dele. Então eles colocam que esses são os inimigos desses três blocos, porém, esses três grupos, eles não estão organizados. E eles não lutam contra o que está acontecendo, eles simplesmente adotam uma postura de resistência, né? Tentam aí aos trancos e barrancos
se manter resistentes em relação a todos esses movimentos. Ele é um grupo desorganizado, né? Mas que existe e que é inimigo comum a esses três blocos. Então eu separei alguns trechos aqui, muito interessantes aqui, principalmente do Dugin, né? Então, por exemplo, aqui na página 69, né, ele fala assim: a contaminação da sociedade russa pelos padrões decadentes do consumismo e o apoio a regimes antirrussos no espaço pós-soviético são nada. Os Estados Unidos são uma praga absoluta para a humanidade. Então veja que é lógico, né? É uma coisa estranha, você olha para o que é a Rússia, você olha para o padrão de vida do russo e você olha para o padrão de vida americano, né? A riqueza, o conforto, o acesso enfim, a todas as tecnologias e a capacidade de crescimento financeiro, de desenvolvimento pessoal russo e americano, e você vê que eles são completamente diferentes, mas eles projetam nos Estados Unidos isso como uma coisa negativa, né? Muito embora seja muito melhor, é indiscutível que o modo de vida americano, né? que as instituições americanas são melhores que as instituições russas, mas eles projetam isso como uma forma negativa. Da mesma forma que o Islã, né? O cidadão ele é educado ali desde criança de que a Sharia ela vai ser a solução para todos os problemas da humanidade, de que isso vai trazer felicidade aos homens. Ele chega lá nos Estados Unidos, ele chega no próprio Brasil e ele vê as pessoas vivendo de uma outra forma, vivendo muito melhor e muito mais felizes do que vivem nas comunidades islâmicas, né? Mulheres, tudo, e isso dá um nó na cabeça dele, logicamente. Alguns se abandonam aquela visão antiga e assumem que esse modo ocidental ele é muito melhor para as pessoas, mas a gente sabe que alguns, ao invés disso, botam na cabeça que querem destruir, né, o modo ocidental. Coisas interessantes aqui, o professor Olavo respondendo a uma crítica do Dugin, né, que o Dugin fala que os Estados Unidos, com essa força imperialista dele, promoveram verdadeiros massacres, jogaram bomba atômica, guerra, etc. E o Olavo fala um troço interessante, né, que China, falando especificamente sobre China, Rússia, mas isso se aplica a muito mais países do bloco, diferentemente de China e Rússia, os Estados Unidos não têm atentados tirânicos contra a própria população. Isso é muito pouco na história americana, que normalmente isso é feito com outros povos que estão em conflito com ele, diferente da China-Rússia, né? Que ele fala que o número de vítimas somadas de todas as ações violentas em que o governo americano esteve envolvido de 1900 a 1987 é de 1.634.000 pessoas, né? E a Rússia, de 1917 a 87, matou 61 milhões de pessoas. E a China, de 49 a 87, 76 milhões de pessoas. E aí, se a gente pegar Camboja, né, pegar outros países aí que aderiram a esse movimento, os números são incomparáveis, né, estratosféricos. O Dugin vai mostrar que apesar deles serem aqueles cristianismo ortodoxo, né, Igreja Católica Ortodoxa, as religiões deles são muito diferentes. Ele vai citar algumas diferenças em relação a ela, e ele vai falar, né, de uma forma muito clara. Eu leio aqui na página 116, quando ele responde a uma acusação do Olavo, dizendo que eles estão travando uma batalha contra o Ocidente. Ele fala: olha, concordo em um ponto. É verdade que recrutar soldados para a luta contra o Ocidente e a instauração do Império Eurasiano Universal é a minha meta. Então ele vai deixar isso bem claro, ele não nega, né? Uma outra página aqui, 121. Portanto, eu convido todo o resto a entrar em campo e lutar contra o globalismo, a modernidade, hipermodernidade, o imperialismo yankee, o liberalismo, a religião do livre mercado e o mundo unipolar. Ou seja, ele não esconde que ele, ideologicamente, dentro de universidades, dentro da Rússia, ele forma pessoas e ele aconselha o governo, né, politicamente, a atuar dessa forma. E a gente não tem uma resposta parecida aqui no mundo ocidental, ainda mais nesses três grupos, né, dos cristãos, e católicos e protestantes,
do judaísmo, né, da religião hebraica e desse conservadorismo americano. São grupos totalmente desorganizados. E eles, veja que o Dugin ele vai convocar, então ele vai tentar buscar a atenção, ele vai tentar buscar a simpatia do povo islâmico e de outras culturas, japonesa e até brasileira, né? Como ele sabe que esse livro vai vir para o Brasil, ele tenta, entre aspas, adoçar o brasileiro para que compre essa ideia russa contra a civilização ocidental. Né? Então olha só, aqui ele cita isso aqui na página 124, convida os povos muçulmanos e sua comunidade, bem como todas as outras sociedades tradicionais, chinesa, hindu, japonesa, etc., a unir-se a nós nessa batalha contra a globalização, a ocidentalização e contra a elite global. E que ele chega ao cúmulo, né, de falar o seguinte: exploraremos nossas respectivas zonas de influência no mundo multipolar, somente depois da nossa vitória comum sobre a besta americana, atlantista, liberal, globalista, capitalista, pós-moderna. Ou seja, o que a gente precisa entender, e aí não é teoria de conspiração, não é nada, o cidadão escreve isso está colocado, né, foi colocado de forma pública na internet, esse debate lá em 2011, foi de março a julho de 2011, é que existe um movimento, né, de grupos que tentam tomar hegemonicamente o poder, o controle do mundo, seja por uma guerra cultural, seja por uma guerra, né, violenta, uma guerra militar. E a gente não deve ignorar isso, né? E a gente, inserido dentro desse grupo ocidental, que tem essa resistência, né, que é o inimigo comum deles, a civilização judaico-cristã, e aquele conservador, aquela pessoa tradicionalista que é figurativamente representada pelo aquele caipira, né, pelo aquele americano tradicional, você tem que ter consciência de que há uma tentativa de destruir isso, né, de suplantar isso por outros regimes. De um lado, um regime holista russo-chinês, né, dentro do que é aquele socialismo todo deturpado, aquele governo coletivista todo deturpado deles, do que era o tradicionalismo, né, de Marx, e de outro lado a fraternidade islâmica, né, que por eles acabaria, a ala radical deles acha que o ocidental, que o cristão, que o judeu, ele é um infiel e que ele precisaria ser eliminado para que viabilizasse a implantação da fraternidade islâmica no mundo inteiro. Então é isso, galera. Isso aqui é um vídeo rápido para indicar a leitura dessa obra para vocês aí, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente compreender o que está acontecendo no mundo agora e todo esse movimento geopolítico, né, que está ocorrendo. Valeu, gostou aí? Se puder compartilhar, curtir, eu agradeço. Falou!